Boa noite a todos. Essa noite gostaria de falar com vocês a respeito das obras que o Espiritismo nos coloca, obras, livros, que o Espiritismo nos oferece para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada. Especificamente, uma obra muito gostosa de se analisar, de ter como mapa para o nosso caminho, que é o livro Sinal Verde. Mas antes de falar especificamente do livro, queria fazer um prólogo falando a respeito do conceito de encarnação. Porque o Livro dos Espíritos nos ensina, na questão 132, que os objetivos da encarnação que Deus coloca a todos nós, basicamente são dois: o de conduzir o espírito à perfeição, a essa perfeição relativa que nos permite chegar o mais próximo da perfeição do próprio Pai, e o segundo objetivo, que é dar para os homens condições para que eles próprios, para que os espíritos possam cumprir com a sua parte em todo esse processo, em todo o universo que Deus criou e que colocou para a nossa existência, para a existência da humanidade. E essa ideia de reencarnação, diferente do que superficialmente muitas vezes a gente acaba entendendo, não é um castigo, não é um castigo de Deus para que os homens que erraram possam sofrer com os erros que praticaram, possam receber em troco o mesmo mal que fizeram. Na verdade, pelo que eu acabei de dizer, a reencarnação é um presente de Deus. É uma oportunidade do Pai que oferece para nós a chance de nos melhorarmos, de colocarmos tudo em ordem dentro daquilo que a gente deixou desarrumado. E com isso, gradativamente, vivência após vivência, experiência após experiência, a gente cresce, a gente se melhora, a gente não repete os mesmos erros anteriores e vai tendo a oportunidade de, não errando, fazer o bem. Tem a ideia de quanto melhor você fica, menos você erra e mais o bem você pode praticar. E a ideia da reencarnação, ela contempla basicamente dois focos, dois elementos que a gente pode imaginar quando pensarmos nela, que é a justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça porque ela coloca todos os seres em mesmas condições, com as mesmas aptidões, com os mesmos deveres, todos iniciando a jornada simples e ignorante em busca desse caminhar rumo à perfeição. E coloca o livre-arbítrio como o único instrumento, oferece ao homem o livre-arbítrio como bússola para que ele possa guiar os seus atos, levando em conta a consciência que ele mesmo implantou em nós no momento da nossa criação. Essa é a justiça. Não há privilégio, não há uma classe de espíritos criados diferentes, privilegiados ou condenados desde a sua criação dentro da justiça que Deus nos oferece. E o amor de Deus para conosco durante esse aspecto da reencarnação, ele vai se resumir na ideia que, inclusive, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca lá como um exemplo o daquele credor que fala para o seu devedor: você me deve uma grande soma de dinheiro, mas eu permito que você me pague 1/10 do que você me deve, desde que você o faça com amor, com dedicação e compreenda que não deve contrair mais débitos, que deve seguir a sua vida. E é assim que Deus age conosco. Embora tenhamos contra nós uma lista imensa de débitos causados pelas nossas más inclinações, pelas más tendências, pelo nosso egoísmo, mas Deus, com o seu amor, oferece a oportunidade, encarnação após encarnação, para que venhamos para saldar
10% dessa dívida. 1/10 menos, muitas vezes, desde que a gente se comprometa a fazer com amor, com dedicação, com essa gratidão pela oportunidade. E mais ainda, Deus nos oferece não só a oportunidade de ir corrigir, mas Ele dá todo o anteparo, todo o apoio necessário para que esse objetivo, para que esse acordo seja bem cumprido. É um credor maravilhoso mesmo. Ele tem a dívida em suas mãos, ele te dá a oportunidade de quitar e ainda te dá os meios para que você quite. É querer mesmo que a gente se saia bem. É mostrar o amor que tem por nós. E de que maneira que ele coloca esse apoio? Em tudo que está ao nosso redor. A família que nos recebeu, o trabalho que nós temos, os amigos que nós temos, a casa religiosa que nos abriga, todas as situações, o corpo que nós recebemos quando encarnamos, em algumas vezes deficitário fisicamente, com alguma questão física a ser resolvida, tudo isso é instrumento que Deus nos dá para facilitar o nosso trabalho de quitar esses débitos, de nos reajustarmos espiritualmente e sairmos dessa encarnação um pouquinho melhores do que quando entramos, nos preparando, nos fortalecendo para a próxima jornada. E assim, num ciclo que vai até o momento em que não há mais a necessidade de encarnação. Quanto tempo demora isso? Depende de nós. Mais rápido, mais devagar, vai depender da forma como nós vamos receber essa oportunidade da quitação das dívidas e cumprir com aquilo que nos foi proposto. E Deus também coloca, desde o momento em que a humanidade foi criada, desde o momento em que esse planeta foi criado e que aqui alojou parte da sua criação, de tempos em tempos recebemos o apoio de espíritos iluminados que chegam até nós, indicando qual é o caminho que devemos seguir. Cada qual no seu tempo, trazendo as informações que fossem necessárias para a época. Não adianta, numa época primitiva da humanidade, surgir um espírito trazendo esclarecimentos dos mais nobres que não seriam aceitos. Inclusive, isso foi com Moisés, que falou a linguagem entendida para a época, os profetas, diversos pensadores, filósofos, Jesus também. Foi permitido ao Mestre, pelo amor que Deus tem por nós, que ele, governador do nosso planeta, estivesse aqui conosco, trazendo a sua mensagem, orientando os nossos passos. Mas, como eu disse, cada época há uma mensagem apropriada, porque senão causaria confusão, causaria tumulto. Jesus, mesmo falando de maneira mais simplificada, mesmo falando de maneira simbólica, velada em alguns pontos, ele não foi compreendido. E ele teve o destino que a humanidade, à época, o condenou por essa incompreensão. Mas ele sabia que aquilo que ele estava falando há 2000 anos atrás, mais ou menos, não seria toda a mensagem por completo. Seria a semente de uma árvore que seria plantada naquela época e que floresceria de tempos em tempos até o final da história dessa nossa humanidade, até que possamos compreender por completo essa mensagem. É gradativo, como o texto que nós acabamos de ler. É um trabalho gradativo, é um trabalho que se desenvolve aos poucos, à medida que o homem também tem capacidade de compreender. E essa mensagem do Cristo, que foi deixada por ele, recebeu diversas interpretações. Algumas baseadas na ignorância de quem interpretava, outras baseadas em más intenções mesmo, para se apoderar da população. Enfim, aquela mensagem pura, cristalina, verdadeira de Cristo foi recebendo adereços que não condiziam com ela, mas condiziam com o aspecto humano, com a materialidade, com a ganância, com o egoísmo do homem. Até que, conforme prometido por Cristo,
o Consolador apareceu. E todas as manifestações espirituais, todos os caminhos que levaram até a formatação da doutrina espírita, serviu justamente para pegar aquela mensagem, tirar todos esses adereços inúteis e deixar o núcleo, deixar aquilo que de fato importa para o nosso aprendizado. Porque a época do surgimento da doutrina espírita, o homem já tinha capacidade de compreender aquelas mensagens. A época de iluminação intelectual já estava se desenvolvendo. E é o que basta para que a gente possa compreender e interpretar. A nossa fé é raciocinada. A nossa fé é aquela que observa a mensagem, interpreta, coincide com aquilo que você tem dentro de você e a aceita. Não é imposta, não é uma fé mística simplesmente. Ela é trabalhada com o raciocínio. E o homem já está nesse período de receber essa orientação voltada para o raciocínio. Aí nós chegamos então na parte que eu gostaria, que é a questão das obras que a doutrina espírita nos oferece. Por quê? Como forma desse apoio, como forma de podermos receber uma orientação, uma interpretação adequada às nossas realidades, espíritos de luz, espíritos amigos, guiados pela espiritualidade do mais alto, nos presenteiam com interpretações, com obras, com caminhos que podemos se valer para darmos andamento nesse nosso trabalho, no nosso trabalho de regeneração pessoal, no nosso trabalho de reforma íntima e que vai refletir em tudo aquilo que está ao nosso redor. Kardec fez esse questionamento aos espíritos no momento em que ele estava lá, se debruçando e montando e organizando o Livro dos Espíritos. E aí ele foi na questão 627 e fez a seguinte pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí os espíritos vêm nos esclarecer. Ele diz assim: Jesus empregava frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Importante agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Aquela mensagem que foi dita de maneira muitas vezes simbólica, velada, precisa agora ser espalhada para todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Porque daquela maneira entroncada, cheia de adereços, que muitas vezes afastavam o povo da religiosidade, afastava o homem da fé, ela era impraticável. Muitos não queriam saber daquelas leis. E agora precisa ser modelada. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar, ou seja, alegar, ignorância, e para que todos os que possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, o advento do Espiritismo, trazido pela revelação simultânea de diversos espíritos e que continuam a se manifestar, que continuam a produzir obras em nosso favor, tem essa função, a de pegar a mensagem de Jesus, transformá-la de maneira clara, colocar luz naquela mensagem, não no sentido de que ela não tenha luz, mas colocar clareza para que os nossos olhos possam entendê-la, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de interpretação equivocada, para que a gente possa usar essa mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, em nosso favor, para que a gente possa se transformar num homem melhor, numa mulher melhor e seguir adiante na nossa jornada. E uma das obras
que eu considero como obra de cabeceira de todo espírita, de todo aquele que se dedica a essa reforma interior, é justamente o livro Sinal Verde. Porque é um livro simples de se ler, é um livro direto nas suas mensagens, é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E é um livro que coloca situações do nosso dia a dia para que a gente possa refletir. Não é um livro que vai trazer situações abstratas, situações grandiosas, situações que poucas pessoas vão enfrentar no seu dia a dia. Ao contrário, são situações corriqueiras, são o cenário dos conselhos dados pelo André Luiz, são os cenários que a gente conhece. É a nossa casa, é o convívio com os nossos amigos, é a escola, é o trabalho, é a relação entre marido e mulher, é a relação no sexo, é a relação entre amigos, são coisas do nosso dia a dia. Porque, como o texto que nós acabamos de ler, a obra grandiosa que se espera da humanidade precisa começar da pequena obra. A grande árvore que se pretende que seja a humanidade, que frutifique, que floresça amor, que floresça caridade, para que o planeta possa avançar, essa árvore vai começar de uma semente. E essa semente está dentro de casa. Essa semente está dentro de nós. Então, André Luiz vai nos ensinar, vai nos orientar com pequenas atitudes, que se a gente tiver a oportunidade de meditar, de adquirir esse livro, da forma que for conveniente para cada um, deve ter em meios digitais. Se a gente tiver esse livro em mãos e buscar as orientações dele nas situações que nos são corriqueiras, nós teremos já um mapa para seguir. Por exemplo, ele pode dizer com relação ao recinto doméstico, uma das orientações: converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando não dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncias a pontos de vista. Então, no recinto doméstico, se a gente abre mão, muitas vezes, do nosso orgulho e concorda com o outro e abre mão do nosso ponto de vista para que o outro também possa dar o dele, é um caminho que a gente pode seguir. Ou então, entre os cônjuges. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Incentive o seu parceiro, incentive a sua parceira, ao invés de você apontar aquilo que te desagrada. De repente, esse incentivo vai fazer com que ela modifique ou ele modifique os pontos que não estão de acordo com a sua opinião naquele momento. Olha, até mesmo na via pública. Se você está de carro, por mais inquietação ou pressa, atenda às leis de trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. O Espiritismo trabalha o nosso comportamento no trânsito. Não é algo só sobrenatural, não é algo relacionado apenas à comunicação dos planos, não é algo relacionado apenas a energias e tantas teorias. É o dia a dia, é o nosso convívio, porque nos melhorando nas pequenas coisas, vamos ter condições de melhorar nas grandes, de trabalhar nas grandes. E para finalizar, eu gostaria de ler um que eu estava fazendo aqui um levantamento e acabei deixando passar, mas eu vi agora, eu achei muito bom esse. É sobre a felicidade. Diz assim: se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Então, André Luiz nos traz, como o Emmanuel fala aqui no prefácio, um receituário, né? Uma vacina contra todos os males que eventualmente a gente possui e que a gente, se não cessar agora
o efeito desses males, a gente pode angariar consequências ruins para o espírito imortal que somos. Então, que a gente possa entender que o trabalho grandioso começa do pequenino, que, como diz o texto que nós lemos, a escalada da montanha, por maior que seja, começa com firmeza da sua base. Se a gente desanima logo na base, como a gente vai esperar chegar ao cume? Então, que sirva essa indicação que a casa está fazendo para que vocês possam ter esse livro sempre em mãos, poder ler, estudar e entender que esse trabalho de refazimento, de reforma interior, começa do pequeno e começa de dentro de nós, com base nesse apoio que Jesus nos dá sempre, com base nos espíritos de luz que nos orientam, com base nas obras, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é uma obra de interpretação limpa, clara sobre as mensagens de Jesus, e que a gente possa contar com essas ferramentas para o objetivo que nos é dado de, como eu coloquei lá no começo, alcançarmos essa perfeição relativa e estarmos em condições de cumprir com a nossa parte em tudo aquilo que Deus nos solicita para o universo. Muito obrigado.